Você conhece a loucura de Deus? É o tema para hoje. Shalom, Lahema, paz e prosperidade na presença de Deus. Nós queremos trazer sobre a loucura de Deus. A loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Deus, na sua sabedoria, na sua loucura, Ele traz a mensagem de salvação para todos nós. Nós queremos deixar para você uma palavra, pastor Natanael, que nos fala, das Assembleias de Deus Renovada, Paranavaí, outras regiões. Deixo também, se você puder compartilhar o vídeo, inscreva no vídeo também, para que nós possamos evangelizar. Deus abençoe. Vamos então à palavra de Deus. Você conhece a loucura de Deus? Quando nós olhamos para a cruz, se você olhar para a cruz, você vai ver a loucura de Deus. A loucura de Deus é mais forte do que os homens. Ele mandou Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, seu Filho unigênito, para salvar o mundo. Então olhamos aí, loucura ou poder de Deus? O poder de Deus, a loucura de Deus é mais forte do que os homens. Então Deus usou o seu Filho, que veio morrer numa cruz para salvar todo aquele que nele crê. E isso é o quê? É uma loucura de Deus. Então aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Todos aqueles que aceitar o sacrifício da cruz de Jesus Cristo será salvo. Mas se uma pessoa recusar o sacrifício do Filho de Deus, ele será condenado. Então nós observamos a loucura de Deus a este mundo. Se você crer, será salvo. Se você não crer no Senhor Jesus, será condenado. Então a loucura ou o poder de Deus? Então creia em Cristo e nos seus feitos, será salvo, tu e a tua casa. Você conhece a loucura de Deus? Nós observamos aí. A linguagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus, é a força divina. 1 Coríntios 1:18. Então quando nós olhamos para a cruz, quando nós vemos aquele sacrifício que Jesus fez por nós no Calvário, para me salvar a mim, minha família, meus filhos, meus pais. E um dia nós todos estamos morando na glória celestial. Então o que é a cruz? É loucura. É loucura para os perecem. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Você conhece a loucura de Deus? Observamos aí os mensageiros da palavra de Deus. É uma loucura a forma que esses homens pregam a palavra de Deus. Mas aprove Deus salvar pela loucura da pregação. Como nós vemos em 1 Coríntios 1:21, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então aquilo que para você é uma loucura, é a salvação de Deus para todo aquele que crê. Aqui nós vemos a loucura de Deus. Ele mandou o seu Filho para nos salvar. O Filho ficou no meio, pegando na nossa mão e pegando na mão do Pai para nos salvar. Então entenda que você só vai conseguir chegar a Deus através de Jesus Cristo. Porque há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2:5. Então, ele é o mediador. Então, se você quer se salvar, ele está com a mão estendida. Pegue na mão de Jesus e você será salvo. Aqui nós observamos a loucura de Deus ali na cruz do Calvário. Cristo no meio. Jesus Nazareno, rei dos judeus. De um lado um salteador, do outro lado um salteador. O salteador Dimas
aceitou Cristo, pediu o perdão dos seus pecados ao Senhor, e o Senhor disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele foi chamado de bom ladrão. Mas Gestas, o mau ladrão, esse mau ladrão começou a resmungar contra Jesus, pedindo para Jesus descer da cruz e salvar a ti e a nós também. Mas o Senhor Jesus não respondeu nenhuma palavra para Gestas. Mas para Dimas, Jesus disse: hoje estará comigo no paraíso. Então, se você quer a salvação, fica do lado de Jesus e você estará no paraíso de Deus. Você conhece a loucura de Deus? Eu sou louco por Jesus Cristo. Isso é importante. O crente é louco por Jesus Cristo. Vai na igreja todo dia, lê a Bíblia, canta, ora, prega, pula, salta, canta, fala línguas estranhas, busca Deus em oração, fica dias e noite em oração e vigília. O que é isso? É uma loucura. Mas é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aqui nós observamos em 1 Coríntios 4:10, o apóstolo Paulo exortando os irmãos em Coríntio. Primeiro, ele diz: nós somos loucos por amor de Cristo. O que quer dizer isso? Que nós continuamos ao espetáculo. Aquele espetáculo que foi da cruz. É uma loucura. E ele continua na vida dos cristãos até hoje. E nós observamos que Paulo continua a falar sobre os irmãos de Coríntio. Ele diz: vós sábios em Cristo, dizendo aos coríntios que se eles verdadeiramente andassem perto de Cristo, receberiam o mesmo desprezo e ódio que os homens demonstraram por Cristo. Então, uma vez que nós ficamos do lado de Cristo, isso é uma loucura. Vamos receber o mesmo ódio, a mesma perseguição, mas isso é o poder de Deus. Nós fracos, todos os crentes fracos, pelo menos pelo que se refere à carne é fraca. Vós forte? Esses coríntios estavam dizendo quanto é forte no Senhor. Então no Senhor nós somos fortes. Vós ilustres? Quanto mais popular a igreja, mais longe está de Deus. Então, se a igreja ilustre, ligada a tudo que o mundo oferece, então mais longe estará de Deus. Nós, vis, os crentes verdadeiros são desprezados. É uma loucura. Crente verdadeiro desprezado, mas é o caminho de Deus. Assim como Cristo foi desprezado. Se você segue a Cristo, você será desprezado também. Mas é uma loucura isso. Mas é o caminho de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Você conhece a loucura de Deus? Então olha para a cruz, olha para a multidão. São milhões que vão ser salvos que estão olhando para a cruz. Todos que olhar para ele será salvo. Ramakandala Shandaraya. Eyasui Kandala Sikandala. Disse Jesus: olhai para mim e sereis salvos todos os termos da terra. Então eu te peço para você, olha para Jesus. Não fica olhando para o mundo. Não fica olhando para a vida de ninguém. Não fica olhando para a direita nem para a esquerda. Olha somente para Cristo. Mesmo que você sofrer grandes perseguições, não tem problema. Esse será o caminho. Assim como Cristo sofreu, nós também sofreremos. Então, olha para Jesus. Hebreus 12 e versículo 2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e olhando para ele, que ele sofreu na cruz, desprezou as afrontas e hoje está sentado à direita de Deus. E aquele que quiser se gloriar, glorie-se no Senhor. Gloria em conhecer o Senhor. Deus abençoe. Glória a Deus. Esta é a palavra de Deus. Se você quiser se gloriar, glorie-se no Senhor. Nós não temos razão para dizer que somos o tal, mesmo sendo um pastor, mesmo sendo um cantor, mesmo sendo uma pessoa que Deus te exaltou. Se você quiser se gloriar, apóstolo Paulo, 1 Coríntios 1, 30 e 31,
aquele que se glorie no Senhor. Então, se você quer se gloriar, gloria em conhecer o Senhor, aquele que salvou. Deus abençoe, shalom. A paz do Senhor.